nós teremos um intervalo às 8h30, tá bom? Eu vou ficar na recepção, qualquer dúvida que vocês tiverem, problema, pode contar comigo, tá? Bolachinha, café à vontade, os banheiros, todos aqui são banheiros, tá bom? Pode ficar tranquilos. Aí eu queria explicar pra vocês um pouquinho sobre a empresa, a gente tá oferecendo esse meetup pra vocês, esse workshop, desculpa. E aí eu queria falar um pouquinho do programa de afiliados, tá bom? Põe aqui. Peraí, show. Assim? Vamos lá. Pode? Fecha a porta, entra, fecha a porta. Fecha. Vamos lá. Acho que tá transmitindo eu aqui, ó. Pessoal, a FC Nuvem, nós somos uma empresa de tecnologia da informação focada em cloud computing. Tá? Nós somos parceiros, nós somos Gold Partner da Microsoft. A gente comercializa vários produtos deles, no caso o Azure, Power BI e Office 365. Tá? Nossa principal atividade hoje é a migração de servidores para a nuvem. E a gente desenvolveu um programa chamado Afiliados. Vocês estão com um folder aí explicando sobre o programa. A gente oferece nesse programa 2 pilares, né? O primeiro deles, que dá treinamento e capacitação para profissionais de TI. Então, vocês se inscrevendo é de forma gratuita, vocês terão acesso a todos os meetups, o workshop que nós temos. Então, sugiro que vocês sigam nossa página no Facebook, curtam, para que vocês sejam notificados quando tiver outros eventos. Tá? Então, a gente fala sobre programação, cloud computing, desenvolvimento web também, basicamente todas as linguagens, .NET, Java, PHP, entre outras. Tá? É só se inscrever e vir assistir. Caso vocês não consigam vir aqui, vocês podem assistir pelo nosso canal do YouTube, desculpa, o canal do YouTube e no Facebook, tá? Fica armazenado lá os meetups anteriores. Tá bom? E nós temos um outro pilar também, que é o de negócios. Então, lá vocês também podem escrever artigos para o nosso blog. Quem dominar alguma linguagem de programação ou algum assunto de DevOps, infraestrutura, enfim, o que vocês gostarem, vocês mandam para mim. Tem até meu cartão de visita aqui, quem se interessar pode pegar, tá bom? Envia para mim esse artigo, quem tiver blog quiser replicar, não tem nenhum problema. Nós publicamos o blog da FC Nuvem e vocês ganham de 100 a 300 reais. Então, é 100 para quem é nível básico, 200 para nível intermediário e 300 para quem é nível avançado, tá? No nosso blog já tem vários artigos escritos por afiliados e o que é legal é que vocês fazem o networking de vocês também, né? Então, a pessoa vai ver o seu LinkedIn, suas redes sociais e procurar por vocês quando relacionar aquele assunto, tá? Então, a gente quer alimentar esse blog com informações mais técnicas também para vocês mesmo, né? A outra questão é a parte de negócios. Então, quem for freelancer, consultor independente, dono de empresa, não tem um fornecedor, nenhum parceiro de produtos Microsoft, vocês indicam a oportunidade para a FC Nuvem, tá? A gente vai avaliar isso, ajudar vocês toda na parte comercial, a parte técnica também. Então, vocês ganham 50% da primeira mensalidade desse contrato. Tá? E a gente faz toda a implementação para o cliente de vocês, a parte de suporte 24/7, serviços gerenciados por 3 meses, tudo pela FC Nuvem. Tá? Então, é uma maneira que a gente encontrou de apoiar a comunidade técnica. Nós temos parceria com várias comunidades, DevOps Professionals, aí Brasil Girls, tem várias meninas sobre inteligência artificial, os meninos também. Então, a gente quer apoiar essas comunidades, né, com patrocínio, espaço para eventos, para que vocês consigam crescer profissionalmente, né, adquirir mais conhecimentos. Então, quem também tiver comunidade, for palestrante, Emily, eu nunca palestrei, mas eu queria, né, primeira vez na FC Nuvem, pode contar comigo, é só me ligar, mandar e-mail, que eu estou à disposição de vocês, tá? No break, quem quiser saber mais informações, quiser falar comigo, eu vou estar lá na recepção, tá bom? Bom workshop para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Foi? Vamos. Vinícius, é você? Vocês vão falar, mas agora é hora de alegria. Quem quiser se inscrever, é só escrever no papelzinho e entregar. Tá bom? Que não tiver caneta, depois me procura. Os caras vão dar alguns recados aí. Peraí, o Renato vai falar rápido. Alô? Tá beleza, né? O Renato vai falar rápido. Não, tudo bem, eu tô quieto aqui. Só puxar o fio aqui. Pessoal, vocês entraram no link aqui para participar do sorteio? Opa. Vou aparecer.
Pode apagar, acho que é melhor, senão não dá pra enxergar. Aí, ficou bom, ficou melhor, né? Pessoal, a gente teve uns problemas aí com espaço esse mês, daí teve que remarcar, ficou 3 eventos aí pro fim do mês, e semana que vem tem feriado também. Aí na segunda-feira a gente vai fazer um evento lá na NES, na Berrini, dia 24, focado em banco de dados, mas mais para devs, né? Então vai ter palestra sobre bancos de dados mobile, né, em Xamarin, SQL Server para web, GraphQL também, que é um assunto que está em alta, e o Milton vai fazer uma apresentação de Azure DevOps juntando com migrations no Entity Framework. Convite aí, quem tiver interesse, está no meetup do .NET SP, a gente vai divulgar nos outros meetups também. Você consegue? Na quarta-feira, a gente vai fazer um evento lá na Fujitsu. Eu vou falar sobre o uso de NoSQL em .NET, então mostrar aí algumas alternativas, né? Mongo, Cosmos DB, Redis. Quer falar da sua palestra de microserviços na Fujitsu? Tá. A gente vai fazer uma... Você já falou das outras palestras, né? Então, vai ter uma de novidades do TypeScript. Então, assim, eu vou apresentar um pouco do que a gente está fazendo na nossa empresa. A gente está caminhando para o conceito de microserviços, tá? A gente está preparando a aplicação para isso, então a gente está começando a dividir os contextos para a gente conseguir de alguma forma escalar. E eu vou mostrar para vocês as dificuldades que eu estou tendo, quais são o que a gente precisa estar utilizando de serviço de cloud para poder tentar resolver algumas questões. Questão de banco de dados, sincronização de banco de dados. Então eu vou mostrar um pouco assim do meu dia a dia, do que eu estou passando e implementando esse serviço distribuído, ok? Daí na quinta-feira, dia 27, acumulou tudo essa semana. Quinta-feira, dia 27, a gente vai fazer lá na Tivit. Eu vou falar de testes no Visual Studio 2019, tem algumas novidades. Você vai falar de SonarQube, né? Vou falar um pouco sobre utilizar o Sonar como um passo dentro do processo de integração contínua no Azure DevOps, para poder fazer análise do código, cobertura de teste e tudo mais. Tá? E vai ter uma palestra também com a Dani Monteiro sobre Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é um assunto aí, como envolve legislação e futuramente fiscalização, né? Vale a pena estar se informando também. A Tivit, a Fujitsu é próximo do metrô Vergueiro e da estação Brigadeiro. Então dá para pegar tanto a linha verde ou a linha azul para chegar lá. A Tivit, que é o meetup da quinta, ela fica do lado da estação Hebraica Rebouças. É aquele prédio verde lá que fica na Marginal, do lado do shopping também. Então os lugares aí são de fácil acesso, ok? Acho que é isso então. Esse da Tivit vai ser que horas? Vai ser o mesmo horário daqui, começa umas 7h15, 7h20, beleza? Geralmente tem POF lá também. Beleza, pessoal, obrigado. Beleza. Vê se acha uma água pra mim, por favor. Ainda bem que o Groff não marcou meetup pra amanhã, né? Senão muita gente ia ter problema. Foi assim, você marcou pra amanhã? Ele falou não. Então tá. Senão ia dar problema. Aqui são as redes sociais do Milton, porque essa apresentação é dele. Deixa eu só me apresentar. Eu sou o Vinícius, sou MVP, junto com o Milton na parte de Azure DevOps, LM, TFS e todas as práticas aí de desenvolvimento. Eu tenho o título desde 2015
E hoje minha principal ocupação no mercado, eu sou consultor há mais de 10 anos, inclusive passei aqui pela F-Câmara em 2011. Eu sou consultor mais ou menos de 10 anos nas práticas de DevOps. Então eu estou todo dia dentro dos times, entendendo as dificuldades que os times têm de trafegar a informação, trafegar as tecnologias deles com as áreas de operação e produção. E meu trabalho é esse, é mais do que o trabalho de ferramentas e técnicas, é um trabalho de processo que é aculturamento e trazer as necessidades de tanto que um time de desenvolvimento tem quando ele precisa de uma nova tecnologia e quanto ao inverso. Um exemplo bem legal que eu estou pegando no cliente no momento, eles estão querendo utilizar, acho que MongoDB ou Redis, são 2 projetos diferentes. O desenvolvedor no dia a dia, né? Quem aqui é desenvolvedor? Boa. Quem trabalha na área de produção aqui? Boa, então você vai me ajudar bastante. Qual é o seu nome? Hã? Lohan. O que acontece? Acho que nunca aconteceu isso com você, Lohan. Só deve acontecer em outros lugares. Com você, acho que acredito que não. O que acontece? O pessoal fala assim, eu quero usar Redis, eu quero usar MongoDB, porque são tecnologias novas, tecnologias legais. Eu fui numa palestra, eu quero entender como que isso acontece dentro da minha empresa, se tem algum cenário de implementação. Isso aconteceu no cliente que eu estou trabalhando. O time foi lá, estudou a tecnologia, colocou no dia a dia de desenvolvimento, fez alguns testes, falou que a tecnologia era legal. Só que foi colocar em produção, os servidores da empresa, o serviço de nuvem, seja lá o que for, ainda nem estavam contratados. Qual que é a preocupação dessa parte de DevOps, pessoal? A gente tem que deixar isso bem claro. Que, beleza, eu quero uma tecnologia nova. Claro, a gente tem que estar livre para experimentar novas tecnologias. A gente toda hora todo dia aí surge uma tecnologia nova. Por exemplo, agora acabou de sair um framework JavaScript, daqui 10 minutos sai outro. Mas o que acontece? A gente sempre tem que estar apto a experimentar tecnologias novas. Só que a gente tem que ter que discernimento. Quem vai cuidar da nossa tecnologia? Eu, como desenvolvedor, eu gosto de mexer, mas quem vai cuidar dessa tecnologia em produção não sou eu. Então a gente tem que ter o discernimento e a tranquilidade que quando eu for colocar aquele aplicativo em produção, o cara que vai ficar cuidando daquele monitoramento daquele servidor, daquele serviço na nuvem, seja lá o que for que você está implementando, ele também tem que estar apto a ter a segurança. E por quê? Porque se der um erro em produção, ele tem que ter os logs necessários, ele tem que saber qual é aquela ferramenta nova, como que é monitorada, etc. Para quê? Para que no momento que o problema voltar para a gente tenha bastante informações do problema. Opa, é que agora esse fio aqui vai ficar engraçado. Tem que ter informações do problema, ou seja, não adianta a gente querer uma tecnologia nova se a gente não envolver todo o ciclo de entrega daquele nosso produto. Então, o que a gente está propondo nesse cliente e vale a pena até vocês levarem para casa. Nesse cliente, eles concebem muitos produtos novos, tipo, nasce um produto igual nasce o framework JavaScript lá. E aí que a gente fala, em que momento, a gente sempre pergunta para o time de desenvolvimento, para o time de produtos, em que momento vocês estão envolvendo o pessoal de operações e produção? Em que momento vocês estão solicitando, eu quero fazer um website com banco de dados SQL? Uma coisa bem básica. Você se preocupou em pedir uma instância nova do SQL para a área de produção? Você pediu uma instância de SQL para a área de homologação? Como que você vai fazer o deploy dessa aplicação? Como que é esse deploy? Então, quanto mais você trazer a área de operações para o seu dia a dia, isso vai dar muito certo. O que a gente está fazendo então? O que a gente está propondo nesse cliente? Que no momento do setup da aplicação, nas primeiras 2, 3 sprints, a pessoa de operações ela seja parte atuante do seu time de desenvolvimento e que ela participe de fato das sprints. Então, ou seja, lá no nosso Kanban, quando tiver uma atividade de desenvolvimento, vai ter uma atividade respectiva para o pessoal de banco de dados, para o pessoal de operações, para quê? Para ele já pensando como vai ser aquele deploy na frente. Para quê? Porque no momento que eu colocar em produção, quando eu trafegar a informação, o meu pacote, que é a minha entrega, quando eu chegar em produções, aí vai estar totalmente pronto. Eu não vou ter dor de cabeça lá na frente. Vamos antecipar os problemas. Essa é a ideia. Então, uma das preposições do DevOps é essa. É unir as áreas. Porque assim,
Eu peguei, fiz meu produto, jogo por cima do muro, vem o pessoal de QA, testa, eles devolvem erro e jogam por cima do muro de novo. E aí fica esse jogo, aí no final acaba tendo até problemas pessoais. Eu já vi muito isso também. Isso agora está acontecendo muito com a área de operações e produção. Então, quanto mais vocês trazerem esse pessoal para dentro do dia a dia de vocês, e vocês também, do outro lado, viver a realidade deles, porque uma coisa é o quê? Você está lá testando com 10 usuários, porque está lá o seu time testando uma performance com 10 usuários. Mas quando aquele aplicativo entrar em produção, 1.000, 2.000 usuários simultâneos, você não tem noção do quanto o seu aplicativo vai estar pronto ou não. Então, as áreas se unificando, entregando um produto, a coisa acontece muito bem. Eu sempre chego quando tem treinamento, né? Eu faço muito treinamento com o time de desenvolvimento, eu sempre falo pro cara, a sua responsabilidade não acaba quando você faz o commit do seu código está compilado. A sua responsabilidade vai até o final do ciclo de entrega desse produto. Isso é muito importante. Não adianta a gente falar assim, não, fiz meu commit, vou para o próximo projeto. Fiz meu commit, eu vou começar uma nova atividade. Quando aquilo entrar em produção, quem é o responsável pela implantação? Todo mundo. Não é só o cara de produção, não é só o cara de operação, não é o seu time de desenvolvimento. Porque todo mundo mexeu um pouquinho, contribui um pouquinho para aquele produto acontecer. Isso é muito importante. Mais do que técnicas, mais do que ferramentas, a gente está falando muito de processo e aculturamento das pessoas. Beleza? Então, por isso, alguém já ouviu falar no Donovan Brown da Microsoft? Ele é um cara que hoje ele fala de DevOps na Microsoft. Antes ele falava de DevOps só na área do produto do Azure DevOps. Hoje ele fala de DevOps dentro da Microsoft como organização. Só para você ter uma ideia, o time dele, o time de Azure DevOps, eles arrumaram a casa de como que eles entregam produtos dentro do próprio Azure DevOps. Eles já passaram pela área de Windows. Hoje todo o Windows está no Git. Imagina como que deve ser a entrega de um produto como o Windows. E agora eles estão quebrando pedra e fazendo toda a reorganização da entrega do pacote Office. Então eles vão dentro dos times, fazem a organização dos times, entendem como eles entregam o produto, migram o código para GitHub, para Git, né? etc. Faz o processo de entrega contínua, com esteira, com provisionamento, com teste, etc. E as coisas vão acontecendo. Então o Donovan, hoje ele fala disso em nível Microsoft, não mais dentro do produto que ele defendia antes. E então por isso que ele fala que, igual eu falei para vocês, que é a união de pessoas, processos e produtos para entregar valor para o nosso usuário final. Ou seja, está todo mundo dentro do mesmo barco. Não adianta falar, o problema é do cara de produção. Não, o problema é de todo mundo. E mesmo jeito que o mérito também tem que ser de todo mundo. Beleza? Então, agora a perguntinha só para a gente se posicionar enquanto ao produto. Quem que aqui trabalha com Azure DevOps, TFS e teve já algum contato com a ferramenta? Por favor, levanta a mão. O que a ferramenta se propõe, né? Ela é uma ferramenta colaborativa para a área de tecnologia, para a área de desenvolvimento, que ela se pressupõe a entender desde o começo do ciclo de entrega de qualquer software, tudo que acontece. Ou seja, se a gente olhar da esquerda para a direita, a gente está falando de planejamento, versionamento, compilação, teste e entrega de produto. Ou seja, desde a concepção do produto, vai ter uma ferramenta dentro do Azure DevOps que vai te ajudar. Ou seja, como que eu planejo a entrega do meu produto? Como eu concebo o meu produto? Como que eu vou criar aquele painelzinho bonitinho lá que todo mundo tem agora, é moda, né? Ter todo mundo aquela lousa com post-it pendurado e tal. Então, como que a gente consegue fazer um time se conversar através do que a gente fala de Scrum, de agilidade? Então, ele se propõe a defender tudo isso aí dentro do produto. Então, a grosso modo, Azure Boards é a parte onde a gente faz todo o planejamento da nossa entrega. Hoje, muitos de vocês devem trabalhar com sprints, devem falar de Scrum todo dia, devem falar de Kanban todo dia. Então, ele consegue fazer toda a organização de entrega dos nossos produtos. Aí a gente tem a parte do Azure Repos, que é o que a maioria de vocês com certeza mexe, que é a parte de versionamento de código.
Quem aqui mexe com Git todo dia? TFVC, que era o antigo versionador da Microsoft. E quem que mexe com algum outro versionador fora o Git? Qual que você mexe? VSS. O SourceSafe? Isso, SourceSafe. Tá. Quem mais? Mais algum diferente? Qual? Qual? Não, o nome do produto. Ah, tá. Aí, então, alguns podem aqui mexer com Bitbucket, não sei se alguém já mexeu, GitLab, são apenas produtos. Por trás, tanto Azure Repos, quanto GitLab, quanto Bitbucket, quanto GitHub Enterprise, que a Microsoft comprou, todos mexem com Git. Beleza? Então, é onde a gente vai falar o que a gente está mexendo no dia a dia do nosso código. Aí que começa a jogada e aí começa o interessante da gente ter tudo isso dentro de um mesmo produto. Por exemplo, você vai estar lá, vai começar um desenvolvimento de um novo projeto e aí o time fala assim, eu vou criar uma branch para fazer o trabalho aqui, eu não vou trabalhar... Alguém aqui trabalha na Branch Master? Não, né? Senão... Tem alguém aí... Às vezes. Então, o que acontece quando era juninho? Não, quando era juninho você nem pode, que eles tiram o seu acesso. Quando você está muito tempo na empresa, eles te liberam. E aí o que acontece? Por exemplo, a gente foi lá, vai começar o desenvolvimento de um produto, de uma feature, de uma... Seja lá o que for, de uma sprint, sei lá. E a gente fala assim, vamos isolar nosso código lá, vamos criar uma branch, o time vai começar a trabalhar. Aí no final... Daí fizemos alguma entrega, git add, git commit, git push para sincronizar o nosso repositório local com o nosso repositório remoto. Até aí nenhuma novidade, certo? Qual que é a ideia interessante que a gente começa a formar o produto ali? Quando a gente vai lá, git commit -m, aspas, alteração na página... de cadastro de pessoa física, fecha aspas e enter. Vocês acham que um comentário é válido? Não vou falar que não. Um comentário para deixar seu código auditável é o suficiente? O que o Git ou qualquer versionador entrega para a gente de bandeja quando a gente faz a ação de devolver o código para o repositório? A gente sabe quem alterou, porque é a pessoa que está fazendo a ação naquele momento, o que alterou, que são os arquivos, e quando alterou, porque é a data de efetivação. E o porquê alterou? Tem que ser um Kanban, tem que ser um workshop. Perfeito. Eu vou obrigar o cara a colocar comentário, o cara vai pôr em ponto. Não é mentira, já acontece muito. A gente colocava uma política, coloca comentário, o cara ia lá e punha ponto. O que é entender como que o processo ali acontece? Você está trabalhando numa sprint de entrega de um produto. Foi feito todo um planejamento de entrega. Então tem os cardzinhos lá. Eu vou fazer a tela de pessoa física, eu vou fazer a procedure do banco de dados. Seja lá qual for a atividade. No momento que você devolver o código para o repositório, nada mais justo de falar assim, eu estou devolvendo o código para o repositório porque a atividade X está atribuída ao meu usuário. Perfeito? Então o que acontece? O porquê é o próprio planejamento do time, é a própria entrega. Nada mais justo que você vincular o seu trabalho ao código que você está devolvendo. Então você começa a criar uma rastreabilidade. Porque daqui a um ano, quando você for analisar algum código, você vai dar lá um view history, você vai olhar assim, você olha assim, claro, você fala assim, puta, não fui eu que fiz esse código. Quem fez código? Daí você olhar assim, puta, o cara já saiu da empresa. Quem que vai me ajudar nessa birosca? Quem nunca aconteceu isso? Se o cara falar assim, eu alterei o código por causa do projeto X da tarefa Y. E aí, a única coisa que você vai fazer, aí você tem que ser mágico mesmo. Você vai dar o diff do código e entender o que o cara fez. Mas o porquê que o cara alterou, nada mais justo que está no planejamento. Mesma coisa, deu um problema em produção, você tem que criar um hotfix. Aquele hotfix tem que ser um bug dentro do projeto que você está trabalhando. E assim por diante. Beleza? Azure Pipelines. Alguém poderia
dar um exemplo aí de como que, ao final de uma entrega, como que o time se organiza para fazer a entrega de um produto. Por exemplo, eu vou entregar um website para o time de QA testar. Como que é feita a entrega? Quem faz a compilação? Vocês têm esteira automatizada? Ainda é um processo manual? Quem que poderia dar um exemplo, por favor? Se tiver 2 pessoas da mesma empresa, até ajuda na conversa aqui dentro. Porque eu não conheço vocês, não sei quem trabalha com quem. Alguém poderia dar um exemplo? A gente tem o TFS, a gente usa o pipeline para chegar até tem 3 ambientes diferentes. Beleza. De dev, ambiente de... Na verdade, a gente tem 4. Um ambiente de dev, um de teste integrado, um de homologação, que é o teste funcional. Tá. E o de produção. Para que serve de dev? De dev é só para a gente desenvolver. Mas para quem que usa para testar o de dev? Teste unitário. O time, como o time tem um ambiente próprio para testar, para tirar da máquina essa responsabilidade. Para falar, na minha máquina funciona, lá coloquei no ambiente não funciona. Segundo ambiente? Teste integrado. Teste integrado, perfeito. Beleza. Terceiro ambiente? É o de homologação. Que é o do usuário final ou do time de QA, seja lá quem for. O PO, beleza. E o quarto ambiente é a própria produção. O que ele acabou de explicar aqui, que a gente trocou uma ideia? Quando você vai colocar um software em produção, você tem algumas regras dentro da sua empresa. Você não vai fazer commit direto e vai... Tem gente que consegue, mas se você fizer um commit, consegue colocar em produção direto. Tem empresas que têm muitas regras de aprovação. Fala assim, eu quero entregar esse software antes de entrar em produção, eu quero que o usuário que fez a solicitação faça um teste. Quase todo mundo faz isso, eu espero que todo mundo. Porque nada mais justo que a pessoa que solicitou o software seja a pessoa responsável pelo teste e falar se ela pediu A, ela recebeu A. Então, o Azure Pipelines, ele se coloca nisso. Ele faz um processo de entrega formal, ou seja, meu time desenvolveu, eu vou pegar aquele conteúdo de desenvolvimento, seja lá um website, seja um serviço, seja um container, seja lá o que for, uma imagem, um executável, seja lá o que for o resultado da sua compilação, um artefato, e fala assim, eu vou colocar no ambiente de desenvolvimento. O cara vai lá, faz os testes. Passou por desenvolvimento, quero entregar para o meu time de QA. O time de QA recebeu um segundo ambiente e fez os testes. E agora eu vou, por exemplo, em produção. Então você tem algumas etapas até seu software chegar em produção. Então é isso que o Azure Pipelines se propõe a fazer. Ele pega um processo, compila o processo de desenvolvimento, entrega no ambiente, o time deu ok, vai para o próximo ambiente, até o ciclo se completar e chegar em produção. Azure Test Plane é uma ferramenta também dentro do produto Azure DevOps, que a gente se subentende que a gente vai criar testes manuais para a área, ou seja, esse software é praticamente da área de QA. Ele cria lá suítes de teste, planos de teste, e ele fala assim, acessar o site www.cep.com.br, digitar CEP no campo CEP, resultado esperado, retornar o logradouro X. Então é um teste que o time de QA tem, então ele faz tanto o planejamento quanto a execução, e ele consegue tirar evidências de erro, evidências de acerto, para munir o time de desenvolvimento à correção dos problemas. Também temos técnicas de testes automatizados, qual é o seu nome? Como o Rogério citou, que a gente faz testes unitários no processo da build, faz testes funcionais, faz testes com Selenium, todo mundo já deve ter ouvido falar de Selenium, que um milagre lá começa a abrir tela, começa a pipocar resultado e você levanta a mão e fala, deu tudo certo e tal. Então, o Azure Test Plane é para testes manuais e é um produto específico para a área de QA. Azure Artifacts, a Microsoft, igual muitos produtos, ela também tem o seu próprio feed. O que é um feed? Por exemplo, a gente tem o mais conhecido que é o NuGet.org. Eu criei lá um pacote no get.org lá e eu disponibilizei para todo mundo utilizar. Os NewtonSoft, jQuery, tudo aqueles pacotinhos. A Microsoft, o que ela se sobrepõe? Ela também tem o próprio feed dela. Por exemplo, eu posso desenvolver bibliotecas
que são do domínio da minha empresa, e eu quero ter um local específico para entregar essas bibliotecas. Então eu posso ter o meu feed para acontecer. Ah, mas eu quero continuar utilizando bibliotecas do NuGet. É possível através do Azure Artifacts? Sim. De que maneira? Isso é bem legal e vários feeds fazem isso. Por exemplo, a empresa fala assim, ah não, eu não quero que nenhum servidor saia para a internet. Quantas vezes vocês já não entenderam esse problema? Aí o que acontece? Você baixa os pacotes para dentro do Azure DevOps e faz todos os Visual Studio conectar para o feed interno. Ah, e quando que eu vou atualizar meus pacotes? Eu só tenho um ponto de saída para a internet, que seria esse servidor de sincronização. Eles baixam os pacotes do externo para o interno e todo mundo só começa a ler o interno. Então você inclusive contribui para um ponto de segurança bem legal aí. Beleza? Vamos ver se tem mais coisa, senão a gente já vai para os... Ué. Ixi, acabou a pilha. Não, acabou. Não acabou não. Acho que fizeram aqui. Que lixo. Travou mesmo. Aí. Beleza. Esse slide aqui é bem legal também, porque é meio que para desmistificar aquela história, a Microsoft só compila coisas Microsoft, né? Hoje a plataforma ela é totalmente aberta, tanto no nível de conectividade, por exemplo, com diferentes clouds, você consegue fazer deploy em AWS, em Google Cloud Platform, GCP. Oracle ainda não testei, tentei testar, só que a Oracle não foi amiga na hora que eu fui conectar a cloud dela. Aí a gente consegue fazer deploy Docker, iOS, Android, Linux, Kubernetes. Então ela é uma plataforma. O lema da Microsoft é Any Language, Any Platform, ou seja, tudo que é passível de você conseguir versionar, você tem que conseguir compilar e entregar. Essa é a ideia da plataforma, tá? Foi. Então aqui temos alguns exemplos, né? Por exemplo, Terraform. Tem um exemplo bem legal. A minha empresa está no Bitbucket, só que eu quero utilizar somente o Azure Pipelines da Microsoft. É possível? Meu código está no Bitbucket e eu quero usar somente a parte de compilação. Sim, é possível. Você conecta o Bitbucket dentro da plataforma do Azure DevOps e continua a atualização. Eu tenho meu planejamento no Trello. Eu tenho meu planejamento em qualquer outra ferramenta. É possível também fazer a conectividade? Sim, é possível. O ideal, assim, quando você está dentro de uma plataforma, é utilizar tudo. Por exemplo, o cliente que eu estou, eles utilizam toda a plataforma da Atlassian. Então é Bitbucket para código-fonte, Confluence para documentação, Jira para planejamento, Nexus para artefatos e agora eles estão usando o Bamboo para compilação. Então o ideia, assim, se possível, usar a minha plataforma, por quê? Porque a conectividade entre as ferramentas vai ser muito mais fácil. Não que outras não funcionem, mas você vai tirar melhor proveito, principalmente quando você começar a tirar relatórios, estatísticas, métricas, etc. É mais fácil você estar dentro da mesma plataforma. Caso não seja possível, a plataforma é totalmente aberta, tá? Então vamos começar a brincar um pouquinho aqui. Eu trouxe, acho que uns 3, 4 exemplos de build, né? Que basicamente o foco do workshop é build. Mas eu quero mostrar um pouquinho também da parte de boards. Antes de começar, importante. Alguém sabia que o Azure DevOps é free? Para até 5 usuários? Então, ou seja, eu tenho uma conta lá, Hotmail da vida, Outlook, MSN, seja lá o domínio. Você pode criar, entrando em dev.azure.com, você cria uma organização e convida até mais 4 pessoas para trabalhar com você. Você vai ter direito que eles chamam de usuários basics que não cobram. Cada conta tem direito a 5 usuários basics. Então você pode
codificar, você pode montar pipeline, você pode entregar. Aí se você quiser brincar com deploy, você consegue também, através da sua conta, criar uma Free Azure Pass de 1 mês. Você consegue R$750 com a sua Azure Pass, então você consegue, inclusive, fazer deploys aí tranquilamente. Então, a conta do Azure DevOps para sempre, somente o limitador da Azure Pass por 1 mês. Então, você consegue fazer deploys aí do que você quiser. Não. Outra coisa bem legal. Eu tenho código open source. Que hoje, open source para Microsoft, eles falam lá no GitHub. Eu tenho uma contribuição open source. Eu também quero usar o processo de compilação. Você pode também conectar o GitHub para dentro do Azure DevOps e usar a plataforma de compilação da ferramenta, sem nenhum problema. Então, também é possível fazer isso aí, tá? Essa ferramenta... Agora aqui eu estou no Azure Boards, para quem não conhece. Então aqui vamos entrar em Backlog. Aqui é a carinha dele. Essa ferramenta é bastante usada pelo pessoal que... Rogério, né? O Rogério até citou que dentro das empresas hoje muito se fala no tal do Product Owner, né? Não sei se na sua empresa vocês usam, é o que a gente fala que é o dono do produto, que é o cara que concebe o produto, ou seja, ele sabe todas as necessidades funcionais do produto. Então, como que esse cara se comunica com o time de desenvolvimento? Ele cria o que a gente chama de backlog do produto, né? Product Backlog, e ele coloca lá todos os desejos dele. Eu quero uma tela assim, eu quero um cadastro assim, eu quero alguma funcionalidade XYZ, etc. E aí, como a gente fala que ele é o dono do produto, ele é o responsável pela priorização dessa entrega. Ou seja, ele fala, das 50 features que eu cadastrei lá, as 5 importantes eu vou arrastar lá para cima. Então, elas são as mais importantes para mim. Então, o time subentende que nas primeiras sprints, aquelas entregas vão ser executadas em primeiro lugar. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou fazer um cadastrinho básico aí de 10 backlogs para a gente entender como que com o chapéuzinho de dono do produto, como que a ferramenta se comporta, tá? Então aqui, deixa eu só ligar um milagroso aqui. Peraí, cadê o zoom aqui? Deixa eu ver se já... Aí deu certo, beleza? Quem quiser fazer a apresentação dentro da sua empresa, assim, gosta de fazer isso, instala esse software aqui que ele é bem legal, tá? Ele chama Zoomit. Cadê? E aí, por exemplo, eu quero dar foco em alguma coisa, vocês já vão ver que é bem legal. Por exemplo, aqui eu vou cadastrar, eu vou dar uns nomes genéricos, mas o que importa é o que a gente vai fazer aqui. Backlog 1... Backlog 2, Backlog 3, Backlog 4 e quantas sprints a gente tem? 6 por padrão. Backlog 5 e Backlog 6. Tá? Isso dentro do Azure DevOps, do TFS, a gente dá o nome de Work Item. No Gira dá nome de issue, dá nome de ticket, mas no final é a mesma coisa. A gente está planejando o que a gente vai trabalhar. Então, essa grandeza dentro do Azure DevOps se chama Work Item. O que a gente cadastra dele? A gente cadastra descrição, como vai ser o comportamento, e o Work Item é um processo totalmente auditável. O que significa ser totalmente auditável? A cada save que você dá, ele gera alteração do que foi feito de diferença de comportamento dentro do Work Item. Ou seja, se eu abrir aqui o Backlog 1, a gente tem aqui o campinho de History, né? E aqui, aqui tá... mouse. Não quer colaborar? Então aqui vai. Aqui, a gente tem aqui, tudo que está acontecendo com o nosso produto. Ele foi cadastrado, prioridade,
o status, o projeto, o título. Então a gente tem todo o processo. Se estiver muito claro aqui, eu apago a luz, tá, pessoal? Só me avisar. Então aqui, e aí se eu, por exemplo, eu colocar aqui uma tag, que eu vou fazer um identificador. Então isso aqui é uma web, por exemplo, web, né? Um backlog de web. Eu vou dar um salvar aqui, e aí ele vai gerar a diferença aqui, que eu incluí na data tal, a tag tal, então cada alteração ele vai fazendo isso. E aí como que o cara do produto trabalha? Simplesmente ele vai começar a falar assim, eu quero que esse atenda primeiro, depois vem o 5, depois vem o 3, e o 4 lá no final. Eu quero que o time trabalhe nessa ordem. Então você vai priorizando o backlog, o time vai entendendo a priorização. O que significa priorizar o backlog? Na cabeça do dono do produto significa que o que tiver no topo da lista é o que vai trazer maior valor de negócio para o produto dele. Não significa que é o mais difícil. O cara de produto ele não tem a noção do que é tecnicamente mais fácil ou mais difícil de se desenvolver. Ele tem noção do que? O quão aquela entrega, aquela feature que vai chegar no meu usuário final é mais importante pro negócio que eu estou trabalhando. Essa é a ideia de priorização na cabeça do dono do produto, beleza? E aí como que o time trabalha? Ele vai, aí tem as cerimônias do Scrum, quem trabalha? Planning, aí tem a sprint, aí tem a retrospectiva, review. Aí no dia da planning eles vão sentar com o dono do produto e vai perguntar assim, o que você está pensando desse produto? Ele já vai estar descrito lá, e aí o time vai entender a necessidade e transformar aquele processo em tarefas técnicas. E entender o tamanho do esforço para desenvolver aquilo. Quando a gente fala que a gente está transformando o backlog do produto e fazendo planejamento, a gente já está com o dono do produto prometendo uma entrega. E o time vai falar assim, nas próximas 2 semanas eu só consigo entregar pelo tamanho do esforço que o time vai ter, eu só consigo entregar os 2 primeiros itens do nosso backlog. Tudo bem, dono do produto? Daí o cara fala, tudo bem, então o time vai priorizar. Então, basicamente, nesse momento, o que a gente está fazendo? A gente pega e começa a distribuir a nossa entrega na linha do tempo, que é transformar o backlog do produto em backlog da sprint. A diferença entre eles é que a sprint tem uma data final de entrega. Então, a gente está distribuindo a nossa entrega aí dentro do processo. E aí, o que o time tem que fazer? Para desenvolver esse backlog 1, eu vou ter que criar tela X, sei lá. Aí, aplicar CSS, porque temos lá uma identidade visual bonitinha da nossa empresa. Fazer camada de negócio, sei lá, não sei como que vocês trabalham. E, por exemplo, criar objetos no banco de dados. Sei lá, é um planejamento qualquer. Não importa aqui o que eu cadastrei. Significa o quê? Para eu fazer a entrega daquele valor de negócio, o time de desenvolvimento definiu tais tarefas. E é em cima dessas tarefas que a gente vai começar a definir esforço em horas. E para quem trabalha aí com Scrum, a gente começa a fazer a designação do Sprint Burn Down, por exemplo, em cima do esforço, para o time saber se ele está conseguindo entregar no devido tempo lá. Beleza? Então é assim que o processo trabalha. Qual que é a feature mais legal para o time trabalhar? Para mim é essa daqui. Dentro do Work Item, eu consigo definir, dentro de um Work Item, eu consigo definir que para desenvolver aquela feature, que é aquela história, eu posso criar uma branch. E aí que a gente começa a falar no nosso projeto, no processo lá do começo, que é o quê? Para entregar aquele backlog, eu vou desenvolver uma branch. Então eu consigo fazer a rastreabilidade entre o planejamento, que é o que eu estou fazendo, com o código que eu estou alterando. Aí que a ferramenta começa a dar algum sentido, que a gente fala assim, eu quero criar uma branch
a partir da master e começar a trabalhar. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Essa merda aqui. Aí foi, é verdade. Então aqui, por exemplo, se a gente clicar aqui no Create New Branch, você vai ter lá a lista dos repositórios, certo? Eu tenho aí já 1, 2, 3, 4, 5. Fala assim, eu quero... meu repositório atual é esse ASP.NET, ele vai derivar de master e o nome dele vai ser, sei lá, backlog 1. Então você fez a derivação e aí em cima desse backlog 1 que o time vai começar a trabalhar. Vai conectar o Visual Studio lá, vai começar a fazer os processos de entrega. Beleza? Alguém conhece aqui o conceito de pull request? Alguém trabalha com pull request aqui? O que é o pull request? Nesse primeiro momento que a gente fez, a gente tem a linha mestra, né? A linha master aqui que é o nosso projeto em produção. Caso dê algum problema, a gente sabe de onde derivar. A gente pode criar um hotfix e fazer a correção. Mas quando a gente fala assim, eu vou criar uma feature branch, eu estou isolando o meu código para que o time tenha tranquilidade em desenvolver e não afetar o código produtivo. Para isso que a branch existe. E aí a gente criou a branch lá. Criamos, testamos e o time fala assim, agora estamos ok. Vamos colocar em produção. Eu tenho que fazer o quê? A devolução eu derivei de master, eu quero devolver para master. Então, para esse processo, dentro do Bitbucket tem isso, do GitLab tem isso, do Azure DevOps tem isso. É um processo que a gente chama de pull request. A gente faz uma solicitação de integração. Ou seja, todo o código que eu desenvolvi, eu quero devolver para uma outra branch. Não necessariamente a master, pode ser outras branches. Mas vamos usar o exemplo mais simples, que é o nosso processo de feature branch. Então, dentro do Azure DevOps, a gente faz uma solicitação. O pull request, por que ele é importante? Porque só vai subir código para a branch master mediante algum tipo de aprovação. Dentro do Azure DevOps, a gente fala assim, eu quero fazer um pull request, e aí você pode definir número de aprovadores. Por exemplo, fala assim, só sobe o código se 2 ou mais pessoas aprovarem o meu código. Então a pessoa vai olhar o diff do arquivo, vai olhar o que você alterou, vai entender a sua alteração e ela fala assim, não, eu concordo com a sua alteração e ela aprova o pull request. Só assim a gente cria um commit na branch master. É uma cerimônia que a gente cria aqui, mas, por exemplo, alguém deu exemplo assim, acabou de entrar um estagiário, um dev júnior na empresa. Eu nunca vou dar acesso a master para ele. E como, apesar de ter passado todo por um processo de entrevista, a gente quer que ele se adeque o mais rápido possível à realidade da nossa empresa, ao jeito que todos os desenvolvedores do time trabalham. Então, ele fez uma alteração no código, nada mais justo que eu fazer a aprovação. Então, fica muito mais fácil e aí você dá essa designação ao dev lead ou a um par dele, seja lá quem for, e você começa a fazer o processo de aprovação. Isso é uma técnica bem legal também de se trabalhar com pull requests, tá? Então a gente consegue fazer isso. Feito isso, eu tenho agora aqui vários códigos exemplos e agora a gente vai falar um pouquinho do processo do Azure DevOps, de construção de artefato e entrega em ambientes. Deixa eu pegar meus exemplos aqui. Alguma dúvida até agora? Quer que repita algum conceito? Está muito rápido. Então, só para quem quiser, o site é aquele completo, aquele é um desgramento mesmo. Aqui, New Organization. Ele vai cair nesse site aqui, se você quiser criar um processo como o seu, então quem quiser criar sua conta, fica à vontade. Você vai poder criar, ele só vai verificar se você tem alguma conta com o mesmo nome. E aí ele vai falar assim, devazure.com, como que eu posso chamar aqui? Da Workshop 2019 0611, mas acho que ninguém criou com esse nome, né? É dev.azure.com. E aí a gente vai, e aqui ele pergunta, onde que, porque aqui ele está criando
O Azure DevOps é um serviço do Azure, claro, né? Pelo nome. E aí o que acontece aqui? Ele está perguntando onde que você quer instanciar a sua conta. Hoje, pela geolocalização, ele traz como padrão Brasil. Mas eu posso criar fora? Pode. Uma coisa legal, o Brasil, deixa eu explicar antes, como que se dá, ele é um serviço do Azure, o Azure DevOps. E alguém sabe de quanto em quanto tempo tem novas versões dessa ferramenta? Quem trabalha no dia a dia com o Azure DevOps, sabe, alguém fala assim, apesar que ultimamente ele está ficando bastante fora, está dando uns erros lá de latência, mas alguém sabe de quanto tempo tem novas features dentro do produto? A Microsoft também trabalha com sprints, a Microsoft também faz entrega contínua do produto e a cada 3 semanas tem novas funcionalidades dentro do produto, mas como eles são responsáveis pela atualização, é transparente para o usuário final. Mas a cada 3 semanas a Microsoft solta um release notes e temos novas funcionalidades. Então você tem que correr atrás e entender o que o produto está entregando a cada 3 semanas. Quem tem TFS, o que a gente chama de TFS on-premise? Só você? Você tem também. Qual a diferença entre o TFS e o Azure DevOps? Nenhuma. É o mesmo binário. A diferença está na atualização. Enquanto no Azure DevOps, por se tratar de um serviço, quem faz isso para você é a própria Microsoft e fica transparente para o usuário final. No caso do TFS, quem tem esse produto em casa, você tem que ter uma infra toda dedicada ao TFS. E